Então a mensagem hoje ela vai estar baseada em Mateus 25, versículos de 1 a 13, tá? Depois a gente vai ler aqui durante a mensagem, tá bom? Então ela está baseada aqui a parábola das 10 virgens, que acho que todos nós conhecemos já, né? Amém? Senhor Jesus, a parábola das 10 virgens. Mas eu queria assim, eu estava lendo, tentando desfrutar da palavra essa semana, e eu toquei assim numa questão que vem antes de Mateus 25, né? Aliás, o capítulo é o 25 também, né? A mensagem é 25 e o capítulo é 25 no dia 25. Ó, 3, hein? 3 é bom, né? O Pai, o Filho e o Espírito, amém? Senhor Jesus. Mas eu me lembrei muito do irmão Paulinho esses dias, irmão. Ó Senhor Jesus. Mas a empolgação que eu gostaria de ter aqui agora, que o irmão tem, a sensibilidade, né? De falar o que eu vou tentar falar agora rapidamente, né? Mas isso é a beleza do corpo, né? Tem alguns que têm essa sensibilidade, traz essa emoção, né? Essa vibração, né? Eu estava vendo assim, falei, puxa vida, o irmão Paulinho falando isso aqui, assim, ó. Amém, amém pelo corpo, né? Senhor Jesus. Mas você estava tocando voltando lá em Mateus 21, quando fala da entrada triunfal, só para a gente chegar no Mateus 25, para a gente ter uma noção das coisas, assim, né? Lembrar um pouquinho do que estava acontecendo, né? Mateus 21 fala da entrada triunfal do Senhor em Jerusalém, né? Montado ali no jumentinho e tal, e o Senhor entrou assim em Jerusalém, né? E ele foi ali aclamado, né? O Senhor foi ovacionado, né? Irmão Paulinho, ele foi ovacionado, irmão Paulinho. Foi aclamado. Senhor Jesus, né? E as pessoas alvoroçou toda a cidade, né? O fato do Senhor estar chegando em Jerusalém, né? Alvoroçou a cidade toda. As pessoas pararam para ver o Senhor, estendiam as suas roupas pelo chão, ramos de árvore, né? Então foi uma coisa assim que movimentou toda Jerusalém, né? Aí você fica considerando isso, como é que os sacerdotes, os fariseus, como é que essas pessoas olhavam para isso, né? Então aí já começa a criar talvez um clima, né, de ciúme, né? Provavelmente, né? Então esse foi o princípio do Senhor entrar em Jerusalém, né? E o Senhor em seguida ele vai dali direto para o templo. Ele vai direto para o templo. E ele chega no templo, o Senhor chega causando, né? O Senhor chega causando, né? Ele chega no templo e estão lá os salteadores, os cambistas, fazendo do templo um lugar de negócios, né? E o Senhor entra no templo já derrubando tudo, né? Revirando as mesas, jogando tudo para o chão. E falou, escuta, o que é que vocês estão fazendo aqui? Fazendo da casa do meu pai uma casa de oração, um lugar de negócios. E o Senhor chega assim no templo, né? Depois de ser ovacionado pelo povo, ele entra no templo e faz isso já, né? Senhor Jesus, acho que aquilo vai crescer em quem estava ali, os religiosos de plantão, né? O que ele está fazendo, né? Quem é esse homem que pode fazer todas essas coisas, né? É o Senhor do templo. Senhor Jesus. E ali o Senhor começa a fazer milagres, a curar pessoas, a falar para eles palavras altíssimas, né? Celestiais, a falar parábolas, né? Tudo ali dentro do templo. E ele começou a ser questionado também, né? Ele começou a ser questionado, mas em tudo ele tinha uma palavra de mestre, né? Ele ensinava, né? Ele respondia tudo. Ou seja, nada do que eles questionavam, nada ficava sem resposta, né? Tudo o Senhor respondia. Isso, graças a Deus, Isso foi trazendo, acho que cada vez mais, assim, ciúme, não sei se inveja, né? Tudo, né? Acho que a alma, o ego ficou ali se revolvendo, né? Quem é esse homem para vir aqui entrar no templo desse jeito, entrar na cidade assim e chegar aqui e falar um monte de coisa, né? E os fariseus, os saduceus, os escribas, tudo ali questionando o Senhor e o Senhor respondendo, né? Eu acho que para eles não ficarem tão constrangidos assim, em seguida eles saem do templo. Eles saem do templo.
Vão para fora do templo, o Senhor fica lá dentro com as pessoas. Eles saem e começam entre eles confabular e analisar as questões para poder voltar e continuar questionando o Senhor. Esse é o homem que vê que é o Messias, que eles não criam que ele era o Messias, né? Mas eles saíram para fora do templo, deixaram o Senhor lá com as pessoas, e eles não voltaram para dentro do templo. Eles enviaram discípulos deles para questionar o Senhor, né? Ou seja, nós vamos voltar para lá, vamos ser envergonhados perante todo o povo, nós os mestres, os fariseus, os conhecedores da lei, né? Eu creio que foi isso que foi passando no coração deles, né? Mas nós vemos que mesmo em meio a tudo isso, eles não creram no Senhor, né? E o Senhor, por conta dessa situação, por não crerem nele e por o abandonarem ali, não aceitarem a sua palavra, o Senhor, na verdade, os expôs mais ainda, né? O Senhor teve palavras duras para ele. O Senhor os corrigiu com veemência, falou coisas pesadas para eles, né? Por quê, irmãos? Porque o Senhor viu que eles tinham ali um viver de aparência. Eles se proclamavam, eram sacerdotes, mas o viver deles não era digno do que eles pregavam. Eles pregavam, colocavam fardos enormes sobre os ombros das pessoas, mas fardos que eles não carregavam, né? Ou seja, façam isso, mas eu não faço. Era isso que eles faziam, né? Isso para o Senhor, irmãos, não tem valor nenhum. Não tem valor e é execrável para o Senhor. Tanto é que o Senhor os repreende com muita veemência. E as palavras que ele usa aqui são fortes. O Senhor os chama de hipócritas, raça de víboras, de insensatos, de guias cegos. Ou seja, para quem é mestre, para quem é fariseu, ouvir isso, Senhor Jesus, muito pesado, né? Então a gente vê aqui, eu falei isso para ir gerando esse sentimento de como é que o Senhor chegou lá, como é que eles foram, como é que eles receberam o Senhor, qual foi o sentimento que foi gerado neles, né? E em meio a tudo que o Senhor falou, eles não creram no Senhor, não creram na palavra do Senhor. Apesar de todo o amor do Senhor, eles não creram, né? Então essa repreensão vem mediante a tudo isso que aconteceu. E aí o Senhor sai do templo, né? Mas antes disso, vamos ler lá em Mateus 23, 37 a 39, aqui o Senhor demonstra qual era o desejo do coração dele, qual era o desejo do Senhor para com o seu povo, né? Olha lá, Mateus 23, 37. O Senhor fala para Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisereis. Senhor Jesus. Então esse é o desejo do coração do Senhor. E o desejo do coração do Senhor para nós hoje é o mesmo, não muda. O Senhor quer ali a gente do lado dele, guardado por ele, na presença dele, né? Esse é o desejo do Senhor, o coração do Senhor, né? Mas eles não quiseram. O Senhor diz ali: e vós não quisestes, o 38, e eis que a vossa casa vos ficará deserta. Olha o que o Senhor fala para eles. Por causa disso, por causa dessa não crerem em mim, não aceitarem a minha palavra, a casa de vocês vai ficar deserta. Senhor Jesus. E no 39, o Senhor declaro-vos, pois, que desde agora, ou seja, desde aquele momento, vocês não mais vão me ver, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Ou seja, até que eles digam isso, eles não vão mais receber o Senhor, não vão mais ver o Senhor, né? Isso foi uma declaração dura para o Senhor, né? Senhor Jesus. E quando é que eles vão declarar isso? Bendito que vem em nome do Senhor. Quando eles vão declarar isso? Na segunda volta do Senhor. Ali alguns vão crer.
Então os remanescentes de Israel vão crer no Senhor e vão dizer isso: bendito que vem em nome do Senhor. Ou seja, na segunda vinda do Senhor, após a grande tribulação. No final da grande tribulação, eles vão crer no Senhor. Alguns vão crer no Senhor. Amém? Senhor Jesus. E aí no capítulo 24, no início, aí o Senhor sai do templo. Aí diz: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. Eu creio que os discípulos ficaram assim, constrangidos também, meio assim sem jeito, né, com as coisas que aconteceram ali. E ao sair, quiseram talvez chamar o Senhor: olha o templo, tal, Senhor, olha o templo, que bonito, tal, né? Acho que quebrar um pouquinho o gelo, dar uma acalmada, tal. Olha as belezas do templo, Senhor. Mas o Senhor, no 24:2, o que é que ele diz? Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Senhor Jesus. O Senhor falou: não estou preocupado com a construção, não estou olhando para isso não. O Senhor é duro, né, irmãos? Mas é a verdade. Ele estava falando de algo que iria acontecer e aconteceu, né? 70 anos depois de Cristo, o templo realmente foi destruído, não ficou pedra sobre pedra, ficou só o muro das lamentações, né? É chamado hoje de muro das lamentações, né? Então o Senhor se volta para ele e diz isso, né? Que o templo ia ser destruído. Senhor Jesus. O versículo 3: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Eles saíram daquele ambiente, e quando se aproximaram dele, os discípulos em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ou seja, depois que o Senhor declarou isso para eles, eles se voltaram ao Senhor particularmente, já não estavam mais naquele ambiente do templo, saíram daquele ambiente e foram ao Senhor: Senhor, quando é que isso vai acontecer? Que sinais o Senhor dá para nós? Fala para nós, Senhor. Nós queremos saber, né? Senhor Jesus. E a partir daí, nesse capítulo 24, o Senhor começa a mostrar para ele algumas coisas, começa a descrever algumas coisas que iriam acontecer, né, antes da vinda dele, né? O Senhor declara muitas coisas ali para eles, né? Mas, além disso, o que é o principal para nós hoje, os sinais são importantes, nós estamos atentos a isso, né? Nós precisamos estar atentos a esses sinais, mas o que é o mais importante para nós hoje, irmãos, e para eles, era a questão do viver deles, de como ter um viver de vencedor, de como ter um viver de alguém que se entrega pela vontade do Senhor e que pratica a vontade do Senhor. As descrições são importantes, os fatos são importantes, mas nós sabemos hoje que os fatos, eles são desencadeados mediante o nosso viver, mediante o que acontece na esfera celestial, e é o que acontece na terra que promove essas coisas, né? O que acontece na igreja, não na terra, no mundo, mas na igreja, que desencadeia esses fatos, né? Senhor Jesus. Então o que nós precisamos estar atentos hoje é os sinais, sim, mas muito mais, eu creio, irmãos, que é o nosso viver, é a nossa vida, é a questão da edificação. Nós estamos sendo transformados hoje, né? Nós estamos recebendo óleos nas nossas vasilhas, não é? Senhor Jesus, os hinos foram muito claros hoje, né? Nós precisamos encher as nossas vasilhas, né? Nós precisamos exercitar o nosso espírito. E essa palavra agora, irmãos, ela é para todos nós. Quando o Senhor vai falar dessa parábola das virgens aqui, essa palavra é para todos os cristãos. Para todos os cristãos, nós vamos ver aqui, né? Senhor Jesus, não é uma palavra para alguns, mas para todos os cristãos. É uma palavra ampla, não é só para a igreja, é para a igreja de maneira geral, né? Mas não é só para a nossa localidade aqui, né? Mas é para toda a igreja, para todo cristão. Agora o que importa, assim, e a pergunta que a gente faz assim: nós estamos dispostos a participar disso, para participarmos do reino, né?
Essa é uma questão, né? O último hino falou algo assim muito encorajador, como o Romildo disse. A questão de não é o nosso estágio, mas o nosso estado. Isso é uma grande revelação para nós, né? E a gente vai ver também que no final o Senhor fala aqui nesse capítulo, a gente vai perceber que é a questão do estado mesmo, né? A questão de vigilância, né? Ele vai citar aqui, tá bom? Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vamos falar assim dessa segunda vinda do Senhor, né? Que é tratado também como as bodas do Cordeiro, né? Ou seja, o encontro da noiva, que é a igreja, com Cristo, que é o noivo, né? Senhor Jesus. Nós sabemos que a igreja é guerreira, mas sabemos que a igreja também é a noiva do Senhor, né? Senhor Jesus. E aqui fala dessa noiva e desse noivo, nesse capítulo, né? Senhor Jesus. Amados, nós precisamos estar assim, apercebidos e atentos a isso. Quando o Senhor voltar após a grande tribulação, ali vai se findar a era da igreja. Vai se findar a era da igreja, a era da graça. Nós estamos hoje vivendo essa era, a era da graça, a era da igreja. Por isso nós estamos aqui, né? Isso é a graça do Senhor para nós, né, irmãos? Nós estarmos aqui recebendo a palavra do Senhor, praticando a palavra do Senhor nesta era. Mas quando o Senhor voltar, essa era vai se findar. E aí vai se iniciar uma nova era, que é a era do milênio, que é a era das bodas, em que os vencedores vão estar ali desfrutando do Senhor por 1000 anos, desse casamento, né? Dessa lua de mel, né? Por 1000 anos, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, isso teria que nos impulsionar, né, irmãos? Teria que nos dar força. Precisamos olhar para isso, né? Mas a gente sabe que não é algo tão assim palpável, né? Não é algo tão palpável. Mas o que nós precisamos experimentar então hoje é o poder da vida do Senhor em nós. Ele nos fazer esses vencedores, a gente experimentar esse viver de vencedor hoje, né? É isso que vai nos fazer caminhar, né? É isso que vai nos atrair. O Senhor nos atraiu, né, irmãos? E hoje Ele quer estar como essa galinha, pertinho de nós sempre, cuidando de nós, né? Ele não quer que a gente rejeite isso, não. Ele quer que a gente se aproxime dEle, né? Ele não quer que a gente tenha um viver de aparência. Vamos entrar no versículo 1 de Mateus 25, 1, amém? Senhor Jesus, olha lá. Então nós vamos entrar agora na parábola das virgens, né? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Então aqui o Senhor começa falando que o reino dos céus é semelhante. É semelhante. Essa semelhança, essa palavra é algo revelador, né? Ele fala de 10 virgens. Quando fala de 10 virgens, está se referindo a toda a cristandade, a todos os cristãos, né? Todos os cristãos. Agora a pergunta que se faz assim: todos os cristãos têm um viver que agrada o Senhor? Todos os cristãos têm um viver que busca o Senhor, que anela o Senhor, que se aplica à vontade do Senhor? A gente sabe que não, né? Por isso que ele diz que o reino dos céus é semelhante, será semelhante, ou seja, terá essa aparência. E nós falamos da aparência lá dos judeus, algo que não agrada ao Senhor, né? Então ele fala de 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Nós vamos ver aqui que essas virgens se referem a todos os cristãos, mas essas 10 virgens, são 5, são virgens que não praticam a palavra do Senhor, e 5 são virgens que praticam a palavra do Senhor, né? Todas elas saem com as suas lâmpadas. É bom a gente agora tocar nessas palavras, né? As lâmpadas são o espírito humano. Todos nós, a maioria de nós sabe disso. As lâmpadas são o espírito humano que o Senhor formou dentro de cada um de nós. Todo homem tem um espírito. Todo homem tem um espírito humano, mas nem todo homem tem o Espírito de Deus habitando no espírito humano, no espírito do homem, né? Mas todos os cristãos, aqueles que creram no Senhor, que receberam o Senhor, têm o Espírito do Senhor dentro deles. Então todos eles têm essa lâmpada acesa,
né? Então todos eles têm essa lâmpada. Aí eles saíram para elas saíram para encontrar-se com o noivo, Senhor Jesus. Irmãos, a gente sempre imagina, normalmente um casamento é um motivo de muita alegria, né? Muita alegria, né? A noiva, normalmente quando vem assim, entrando pelo templo, tal, o noivo está lá na frente esperando a noiva, né? Há uma ansiedade, uma alegria muito grande quando os dois se veem, né? E é isso que nós precisamos olhar, né? Isso é um motivo de alegria, né? Nós buscarmos e nós sermos essas virgens que saem para encontrar o noivo, né? Nós somos a noiva e precisamos ter essa alegria em nós de buscarmos o noivo, Senhor Jesus. Então, irmãos, essa semelhança, essa aparência é algo que não agrada o Senhor. Por isso nós não podemos ter, assim como aqueles fariseus lá atrás, um viver de aparências. Um viver que fala coisas para os irmãos, mas não vive, né? Serve muitas vezes, mas não serve de coração puro, de coração limpo, né? O Senhor conhece tudo isso, o Senhor conhece o nosso coração, né? O Senhor não quer o nosso viver de aparência, Ele quer um viver de realidade. Então, amados, se nós queremos viver de maneira como vencedores, ter um viver de vencedores, nós precisamos estar apercebidos disso. Nós precisamos olhar para isso, para o nosso coração e ter coragem, irmãos, ter coragem agora, na era da graça, de chegar para o Senhor e falar com sinceridade: Senhor, não estou conseguindo viver isso. Senhor, o meu coração não está assim, meu coração não está queimando pelas suas coisas, mas eu desejo, eu quero, né? É a era da graça. Então não podemos ter esse viver de aparência como eles tiveram. Por isso que eu quis ler isso daí, para mostrar, né? E o Senhor deseja um viver santo, um viver com realidade da palavra que nós vamos recebendo. Essa semana a gente estava no grupo familiar falando sobre a palavra que a igreja recebe. Irmãos, a gente pode ir para alguns grupos aí, conhecer, ouvir e tal, mas não é para orgulho nosso não. Mas a palavra que a gente recebe é uma palavra de muito valor, de muita riqueza, de muita revelação. Senhor Jesus, por isso nós precisamos pegar essa palavra para nós, sim, com muita força, com muita garra, e poder ter essa liberdade diante da realidade do que nós somos, e chegar diante do Senhor, do nosso Pai, daquele que é a galinha que quer os teus pintinhos do lado, e fala: Senhor, eu não consigo viver isso, mas eu quero viver isso, eu desejo viver isso, porque essa é a tua vontade, é a vontade do meu Deus, do Deus que me salvou, do Deus que é amor. É por amor ao Senhor, por amor a essa salvação, por toda a minha incapacidade, por toda a minha falta de vontade até, eu declaro para ti, Senhor, eu quero isso para a minha vida, né? E o Senhor vai honrar. Um pedido desses diante do Senhor, não tem como o Senhor não honrar. É um pedido segundo a vontade dEle, amém? Senhor Jesus, nós vamos prosseguir. Vamos lá para o versículo 2, amém? Aí o Senhor começa a falar que 5 dentre essas virgens, elas eram nécias, ou seja, elas eram insensatas. Nós ouvimos essa palavra insensata que o Senhor falou para eles também, né? Hipócritas, insensatos. Senhor Jesus, elas eram insensatas, ou podemos ter chamado de irresponsáveis, né? E 5 eram prudentes, ou seja, eram responsáveis, né? Ou seja, todas elas conhecem a verdade, conhecem a palavra do Senhor, mas umas são irresponsáveis porque não vivem essa palavra. As prudentes vivem essa palavra, têm a realidade da palavra de Deus, não trazem a palavra de Deus como uma religião, como cumprimento de regras, mas realmente um viver da palavra de Cristo, porque a palavra do Senhor, ela é viva. Não é uma palavra morta, é uma palavra viva, porque Deus, o nosso Deus é vivo. E o que Ele escreve aqui para nós, tomado pelo Espírito, se torna realidade para nós. Amém? Senhor Jesus. Versículo 3. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O que é esse azeite? Esse azeite é o Espírito Santo. É o Espírito que nós recebemos quando nós cremos no Senhor, né?
Senhor Jesus, as lâmpadas delas tinham azeite, mas algumas talvez tivessem pouco azeite, né? No versículo 4, fala: no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeites nas vasilhas. O que são as vasilhas? O que é a vasilha nossa? É a nossa alma. É a nossa alma, né? Todas elas têm a lâmpada, todas elas têm o Espírito dentro delas, todas elas, né? Mas existe algo a mais. Para levar azeite nas vasilhas, azeite na alma. Senhor Jesus, o que é necessário aqui, irmãos? É nesse período que nós estamos vivendo agora, nós permitirmos que a palavra do Senhor, que o Espírito do Senhor trabalhe em nós, né? Que a gente tenha essa vida com o Senhor, para que a vida dele seja mais acrescida a nós. Nós conhecemos aqueles três círculos concêntricos, né? Onde fala que aquela parte mais externa é o nosso corpo, a parte do círculo intermediário é a nossa alma, e o círculo menorzinho lá no meio é o nosso espírito humano, né? Então o Senhor, Ele está hoje habitando lá dentro daquele espírito humano, daquele círculo menorzinho, né? Mas hoje, na era da graça, recebendo toda a palavra do Senhor e deixando o Senhor trabalhar em nós, nós nos ocupando com a palavra dEle, com as coisas do Senhor, permitindo Ele se trabalhar, esse Espírito de Deus que habita no espírito humano, ele começa a se expandir e invadir toda a nossa alma. Ou seja, ele começa a encher as vasilhas. Ele começa a encher as vasilhas da nossa alma, que é a nossa alma. Senhor Jesus, esse é o trabalhar que o Senhor precisa fazer em nós, irmãos. Senhor Jesus, no versículo 5, melhor dizendo, ele diz assim: e tardando o noivo, foram todas elas tomadas de sono e adormeceram. Aqui tem um outro significado, mas a gente não vai tocar nisso não, tá? Mas ele diz que o noivo tardando, elas dormiram. Elas tiveram muito sono e dormiram, né? Senhor Jesus, no 6, versículo 6, muitas vezes nós podemos dormir, né, irmãos? Dormir vivos. Ter um viver apagado. Oi? É hora de vos despertar do sono, isso mesmo. Nós podemos dormir na nossa vida, no viver de igreja, né? Podemos apagar no nosso espírito. Senhor Jesus, ó Pai. E aí à meia-noite, que aqui diz lá, mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Amém. Senhor Jesus, eis o noivo. Nós precisamos viver isso, irmãos. Precisamos pensar nisso todo dia. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Todo dia precisamos olhar para isso, né? Senhor Jesus, nós não sabemos, vai falar, nós sabemos o dia nem a hora que o Senhor vai voltar. Então precisamos estar preparados, né? Senhor Jesus. E aí no 7, ele diz: então se levantaram todas aquelas virgens. Todas elas se levantaram. É como se ouvir o pastor chamando as suas ovelhas. Todas as ovelhas conhecem a voz do pastor, né? Ou seja, todas elas ouviram o Senhor. Todas elas são cristãos. Todas são cristãos. Tem o espírito regenerado e o Senhor habitando lá, né? Ou seja, todas elas se levantaram. E aí prepararam as suas lâmpadas, ou seja, o seu espírito. O 8, Senhor Jesus. Aí as nécias disseram para as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Senhor Jesus, olha a condição das nécias. Não tinham mais azeite. Elas perceberam que o azeite do espírito dela, da lâmpada delas, estava se apagando. Ou seja, não estavam tendo nenhum viver na era da graça próximo do que o Senhor deseja. A luz do Senhor é uma luz para não se apagar. É uma luz que deve permanecer acesa no nosso espírito, né? E elas estavam nessa condição, percebendo que a luz da lâmpada estava se apagando. Meu Pai, Senhor Jesus, um viver totalmente desconectado de Cristo.
um viver totalmente desconectado da vontade do Senhor, um viver totalmente desconectado do viver de igreja, ou tendo um viver de igreja de aparência. Ou seja, se você não exercita o seu espírito, se você não louva, não lê a palavra, ou não invoca o nome do Senhor, o seu espírito vai se apagando, o Espírito de Deus vai se apagando em nós, e vai se tornando assim um espírito sem luz. Meu Pai, Senhor Jesus, muito triste, né, irmão? Só Senhor Jesus. Então, amados, nesse período nós temos que nos empenhar em isso, né? E não só manter o nosso espírito aceso, mas também permitir que esse azeite, que é o Espírito do Senhor, transborde e enche a nossa alma. No versículo 9, aí as prudentes responderam: não para que não nos falte a nós e nem a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai. Na realidade, irmãos, como é que, se eu estou vivendo de maneira inadequada ou de qualquer maneira na vida da igreja, como é que eu posso chegar para o Romildo e falar assim: Romildo, por favor, irmãos, passa um pouco do azeite que está na tua alma para mim aqui, dá um pouquinho para mim, Romildo. Como? Não tem como. É responsabilidade nossa, de cada um de nós. Elas falaram: vai comprar, não tem como passar, não tem nem onde comprar, porque quando o noivo vem, é o final da era da graça, é o final da era da igreja. Não vamos ter mais possibilidade de encher as nossas vasilhas. Então, amados, o nosso período é agora, e nós precisamos nos fortalecer uns aos outros, né? Precisamos despertando uns aos outros para essa realidade, né? Senhor Jesus, o Senhor está às portas, né, amados? Senhor Jesus, no versículo 10, aí diz: e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Amém? Senhor Jesus, que aqui possa haver muitos irmãos, muitas virgens prudentes, que anelam a volta do seu Senhor, que se alegram com a vinda do noivo, que amam a vinda do noivo. Senhor Jesus, o Senhor nos dê esse espírito, né? O Senhor nos dê esse coração, né, irmãos? Senhor Jesus. Então as prudentes entraram para as bodas, vão ali desfrutar de 1000 anos com o Senhor, da paz, da alegria, tudo que o homem procura hoje, eles vão desfrutar por 1000 anos. Senhor Jesus, ó Pai. E aí ele diz, no 11, aí ele diz no 10, finalmente no finalzinho ele diz assim: elas entraram para as bodas e fechou-se a porta, né? Mas aí no 11 diz: mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Senhor Jesus. Aqui foi uma coisa que me chamou a atenção. Será que a noiva, quando vai encontrar um noivo, ela chama ele de Senhor? Acho que vai chamar de amado, né? Ô meu amado, ô meu noivo, ô meu esposo. Senhor Jesus. Mas elas já chegaram assim: Senhor. Acho que estavam clamando, né? Precisando de clemência, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus, abre-nos a porta. Mas a porta já havia fechado, né, amados? Senhor, o Senhor já havia recebido a noiva. Elas já não eram mais a noiva já tinha entrado para desfrutar de 1000 anos com o seu noivo. Senhor Jesus, ó Pai, essa palavra é dura para nós, né? Mas é uma palavra de alerta, né? É uma palavra de amor, sempre de amor a palavra do Senhor para nós, né? Nós precisamos ter esse coração e esse entendimento, né? Os discípulos do Senhor pediram sinais, e o Senhor descreveu várias coisas para eles, né? Os irmãos terem noção, esses dias eu falei para uma pessoa da volta do Senhor, ela até falou: nossa, é mesmo, está acontecendo certas coisas, mas sabe qual foi a resposta dela para mim? Então precisamos aproveitar, né? Vamos viajar, vamos...
Senhor Jesus, ou seja, nem isso, nem esses sinais despertam o coração dessas pessoas. E talvez nem os nossos, muitas vezes. Virgens desapercebidas, virgens nécias, que conhecem a verdade, mas, mais para frente, né? Não vai ser assim, né? Vai chegar naquela hora, nos 3 anos e meio, lá eu vou sair para comprar azeite. Senhor Jesus. Então, amados, esse é o coração, né, daqueles que não amam o Senhor, daqueles que não desejam a vontade do Senhor e não desejam cumprir a vontade do Senhor. Mas graças a Deus, eu creio que se nós perseverarmos, muitos de nós vamos fazer parte dessa noiva. Nós estamos hoje adornando as nossas vestes. Nós estamos pagando um preço pelo Senhor, pela vontade do Senhor. Por isso eu disse no começo, nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor, né? O fato de estarmos aqui é porque estamos buscando isso, né? Encher a nossa alma, fazer a vida do Senhor se expandir na nossa alma, guiando a nossa alma. Nós temos Deus dentro de nós, mas Ele só vai guiar a nossa vida se nós decidirmos por isso, não é? Tem um versículo em Romanos que fala: se sois guiados pelo Espírito de Deus. Se sois guiados pelo Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus está dentro de nós. Mas é Ele que vai fazer nós darmos os nossos passos. Nós precisamos ter atitude. Nós é que precisamos buscar isso, né? Então esse encher das vasilhas depende de nós. Depende de nós. Amém? Senhor Jesus. No versículo 12, o Senhor diz para elas, palavra dura, né, irmãos? Senhor Jesus, mas o noivo respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Não vos conheço. Senhor Jesus, parece que o Senhor foi um pouquinho mais brando aqui com a palavra, né? Do que com os fariseus lá atrás, né? Mas, irmãos, palavra dura, né? Por isso que fala de vai haver choro e ranger de dentes para quem não entrou para as bodas, né? Vai haver um grande arrependimento, né? Um grande remorso, né? Porque nós estamos aqui hoje na era da graça, na era do Espírito, podendo ter esse trabalhar do Senhor em nós, né? Dia a dia, labutando, permitindo esse trabalhar do Senhor nas nossas vidas e enchendo as nossas vasilhas. Como é bom, amados, como é bom. Como é bom, né? Nós precisamos experimentar essa alegria aqui hoje. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegrai-vos do Senhor. Paulo dizia isso, alegrai-vos do Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ó Senhor Jesus, nós precisamos buscar isso. Nossa alma precisa disso. Precisa de paz, de justiça e de alegria. Isso é um viver de reino. Glória a Deus. Senhor Jesus. E no versículo 13... ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Essa revelação que o Senhor trouxe para a igreja, da questão do Estado, né? Traz muita esperança para nós, né? Traz muita luz, nos revigora, né? Porque ele fala que não é o meu estágio, ou seja, não é só o meu crescimento de vida, não é se encher de estar com a vasilha cheia. Tanto é que as prudências falam: não vou poder dar para você, porque se eu der para você, vai faltar para mim. Não está tão cheio assim, né? Não está tão cheio. Dá para dentro de pouquinho, né? Então, irmãos, realmente é o nosso estado. Aqui o Senhor fala que vigiai. O nosso estado de vigilância, estar apercebidos, estar atentos, dia a dia, né? Ó Pai, Senhor Jesus, nós não podemos descuidar, né, amados? Senhor Jesus, nós recebemos nós estamos participando de algo maravilhoso, que o irmão tem falado muito, irmão Pedro, da questão dos trabalhadores da 10ª hora, né? Isso é para nós, né? Esse viver da graça, do próprio Deus ter vindo como homem, né? Ter um viver como homem e hoje habitar como espírito de vida dentro de cada um de nós para poder nos trazer essa vitória. O Senhor teve um viver de vencedor,
Por isso Ele quer trazer esse viver de vencedor para nós, né? Quando fala das lâmpadas não se apagarem, amados, o Senhor fala que nós somos luz do mundo. Nós somos luzeiros desse mundo. É assim que as pessoas têm que olhar para nós e nos ver como luz, não como algo apagado, mas como algo que vibra, algo que mostra, que revela o Cristo que habita em nós, né? Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Senhor Jesus, que a nossa vida seja uma vida de luz, um viver de luz. Senhor Jesus. Então precisamos vigiar, né, amados? Eu coloquei alguns pontos aqui. Assim, o que é que nos impede de encher as nossas vasilhas, né? O que é que nos impede? Senhor Jesus. E uma das coisas que é dito lá em 2 Coríntios 1, 2, 2 Coríntios 1, 2 e 3, amém? O Senhor Paulo chama a atenção dos coríntios para isso, né? 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, amém? Porque Paulo diz assim para eles: porque zelo por vós como um zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo, amém? Senhor Jesus. Olha o zelo de Paulo, o zelo que nós precisamos ter de uns para com os outros, né? Senhor Jesus, Ele chama atenção para que eles não sejam enganados, né? Vai apresentar como virgem, né? Ele está preparando para apresentar como essa virgem pura, né? Ou que seja, no caso aqui são as virgens prudentes, né? Senhor Jesus, no versículo 3, Ele diz: mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Aqui há um perigo, né, irmãos? O Senhor fala a questão do engano. Isso pode acontecer no nosso meio e na nossa vida, né? Teve um hino que nós cantamos que assim: Senhor, não deixa eu sentir prazer nas coisas aí de fora, não deixa eu ter paz nas coisas aí de fora. Isso é um pedido, uma oração, um clamor. Esse deve ser o nosso clamor. Senhor, eu quero ter paz, mas é em Ti. Eu quero ter alegria, mas é no Senhor, não a alegria que o mundo dá, né? Então aqui Paulo mostra isso, que a serpente enganou Eva, deu a ela o quê? Conhecimento. Nós vamos buscar conhecimento para ter paz e alegria? O conhecimento que vai nos levar a reinar com o Senhor, a participar das bodas do Cordeiro? Não, não é isso, né, irmãos? É a simplicidade e a pureza. E eu estava pensando, simplicidade. Quando eu conheci o Senhor, o que era simples para mim? O que era o mais simples para mim? Invocar o nome do Senhor. Simples demais. Eu vivia invocando o nome do Senhor. A minha vida era isso. Eu não conhecia nada da palavra, mas eu conhecia o nome. E sabia que invocar o nome do Senhor me colocava no Espírito, me colocava junto dele. Simplicidade. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Uma outra coisa, oração. Oração. Como eu orava. Estava mal, né? Então orava mesmo, né? Mas isso permaneceu, graças a Deus. Orar de maneira simples, conversar com o Senhor. Oh, tão fácil, né, irmãos? Invocar o nome de Deus. Graças a Deus, não podemos perder a simplicidade, nem essa pureza de coração, né? Senhor Jesus. A outra coisa é nós, que é tão falado, irmão Doug falava muito disso, né? Negar a si mesmo, tomar a cruz. Senhor Jesus, como é difícil. Mas a gente percebe claramente, irmãos, quando nós praticamos isso, não fazemos a nossa vontade prevalecer diante do Senhor. Quando a gente se volta para Ele em oração, tendo comunhão com o Senhor, você toma a cruz, o Senhor se acrescenta em muito para nós, em muito, né? Ele vai limpando essas coisas nossas, né? Então essa é uma outra coisa, tomar a cruz, palavra do Senhor, não é palavra nossa, né? Senhor, outra coisa que o irmão tem falado e tem me despertado para isso é nós não questionarmos a palavra profética. Esse é ter simplicidade também. Esse é ter simplicidade. Ouvir e praticar. O Senhor tem colocado os homens à nossa frente
homens espirituais, homens de dons grandiosos, homens que o Senhor está usando há muitas décadas, estão dando direção para a igreja, dando uma palavra profética para a igreja. E nós temos que buscar fazer e cumprir a palavra profética. Irmãos, vamos fazer isso, porque tudo vem do Senhor. Se algo vem para a igreja que não é do Senhor, não permanece. Você, como o irmão fala, não tem resultado. Mas nós estamos vendo resultados, graças ao Senhor, né? Então é uma outra coisa que vai fazer nos encher as nossas vasilhas. É obedecer, é obediência. Obediência à palavra profética, à palavra do Senhor. Amém? E outra coisa, irmãos, se a gente não serve de maneira prática, né, nós também vamos perder essa oportunidade, né, de estar aqui ouvindo, de estar uns com os outros, tendo esse cuidado, esse zelo de amor que Paulo tinha para com os coríntios, né? Aqui no serviço vai ter atritos, vai ter situações embaraçosas, sim, vai, mas nós podemos hoje, na era da graça, na era do amor, na era do perdão, nós recebemos perdão e misericórdia. Podemos hoje também exercer esse poder, perdão e misericórdia. Mas é como? Servindo. Não é isolado. Semana passada o irmão falou, com muita sabedoria, o homem não foi feito para viver só. Deus falou, né? Não é bom que o homem esteja só. Ou seja, nós não fomos criados para viver de maneira isolada. Isolada. Os irmãos gostam de viver isolado? Eu confesso que eu não gosto, irmãos. Não gosto. Não gosto mesmo. Fico isolado um pouquinho quando estou em oração, né? Mas estou na presença do Senhor, né? Não estou isolado. Mas também não podemos só ficar na oração lá, individual, né? Precisamos estar aqui no corpo, né? É isso que vai fazer nos trabalhar, essas vasilhas se encherem, né? É esse viver, né, amados? E para a gente encerrar, vamos ler Efésios. Agora uma maneira prática, né, da gente poder permitir que a nossa alma seja invadida pelo nosso Espírito, né? Seja guiada pelo Espírito de Deus, né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Efésios capítulo 5, versículos de 6 a 9. Amém? Aí Paulo diz para os Efésios aqui: ninguém vos engane, olha a palavra de novo aí, ninguém vos engane com palavras vãs, que por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vamos obedecer a palavra, né? Vamos tomar cuidado para não sermos enganados, estar apercebidos, vigilantes. Aí ele diz no 8: pois outrora éreis, 8, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. É isso que o Senhor deseja de nós hoje, andarmos como filhos da luz. Éramos filhos das trevas, mas graças a Deus hoje somos filhos da luz. Amém, aleluia. Senhor Jesus, ele fala: andai como filhos da luz. No 9, porque o fruto da luz, amém, 9, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Senhor Jesus, então Paulo nos exorta a andar como os filhos da luz, amém? Que as pessoas possam ver isso em nós, né? No versículo 15, Paulo também vai falar das prudências aqui também, olha lá, o viver para nós. Portanto, vede prudentemente como andais. Vede como andais, não como nécios, não como virgens nécias, mas como virgens prudentes, e sim como sábias. A mesma palavra que o Senhor usou, as mesmas palavras que o Senhor usou lá em Mateus. Paulo tem a mesma preocupação, e nós precisamos ter esse cuidado. Não é nenhuma preocupação, cuidado de amor, né? De uns para com os outros. Por isso, de vez em quando, precisamos assoprar a chama dos irmãos, né? Abanar a chama dos irmãos. Vamos aí. Nós todos precisamos, que todos nós passamos por
por situações de o espírito começa a se apagar, né? Por isso precisamos servir juntos, estar juntos, né? Especialmente agora, né, amados? Especialmente nessa era, esse final de era, né? Final de era. Senhor Jesus. Então, vede prudentemente como andais, não como nécias, e sim como sábios. Amém? Senhor Jesus. Versículo 17. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não andem como insensatos, né? Imprudentes, mas procura compreender a vontade do Senhor. Nós precisamos conhecer a palavra, precisamos conhecer a vontade do Senhor, para conhecê-la só não, para praticá-la. Amém? Senhor Jesus. E aí ele começa assim: e não vos embriagueis com o vinho. Não vamos nos embriagar com as coisas do mundo, com as coisas aí de fora, com as coisas do conhecimento, porque o conhecimento ele traz soberba, é exaltação, e você se alegra com isso. Eu sei muito, conheço muito da palavra, né? Ele fala que não vos embriagueis com esse vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Senhor Jesus. Paulo dá essa orientação: enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Senhor Jesus, vamos exercitar o nosso espírito, né? Louvando, orando com os irmãos. Esse é o exercitar do espírito, né? E é dessa maneira que a nossa alma vai sendo ganha e inundada, invadida e se enchendo do Espírito de Deus. Amém? Senhor Jesus. E aí ele diz no 20: dando sempre graças por tudo, nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma outra maneira de exercitar o Espírito, é dar graças ao Senhor, né? Nas coisas que acontecem na nossa vida, né? Em tudo dar graças. Quando fala: Senhor, obrigado, obrigado por esse dia, por ter acordado, por ter levantado, por ter buscado o Senhor. Irmãos, a graça já vai, o Espírito já vai inundando a nossa vida, nosso viver. Falou ali no hino também, né? Senhor, me chama cedo, me chama e fala comigo. Ou seja, quero ouvir o teu falar. Não quero ouvir o falar da minha mente, não quero ouvir o falar do meu trabalho, não quero ouvir o falar das minhas preocupações, mas quero ouvir o falar do Espírito de Deus. Ó Senhor Jesus. Então são essas as práticas, amados, que nós precisamos ter, né? E buscar no Senhor. 1 Tessalonicenses 5, 17 e 19 também ele fala de nós orarmos sem cessar. Outra prática, orarmos sem cessar, né? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, e não apagueis o Espírito. Senhor Jesus. Ó Pai, amados, é isso, né, que nós precisamos buscar para a nossa vida hoje, né? Viver como vencedor, ter um viver de vencedor. Os irmãos querem um viver de vencedor? Ó Senhor Jesus. Uma coisa eu tenho certeza: o Senhor quer que nós tenhamos um viver de vencedor. O Senhor deseja, o Senhor ama isso, o Senhor anela por isso. Ele quer que cada filho dele tenha um viver de vencedor, de virgem prudente. Ele está aguardando a noiva, ele está nos aguardando para nos receber. Senhor Jesus. Ó Pai, nós vamos sair para encontrar com o nosso noivo, sem que seja gente de alegria, de esperança, de fé, porque a palavra do Senhor é a palavra de Deus, do nosso Deus, que está nos chamando para Ele, né? Senhor Jesus. Nas últimas mensagens de sábado, foi muito falado sobre uns aos outros, né? Então vamos praticar isso, irmãos. Isso é encher as nossas vasilhas, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, né? Dar suporte uns aos outros, cuidar uns dos outros. Irmãos, essa deve ser a prática nossa. Tudo que a gente está falando aqui hoje, todas essas práticas são para quê? Para que as nossas vasilhas, a nossa alma seja enchida pelo amor de Deus.
pelo amor fraternal, né? Pela bondade de Deus, né? Por todas os atributos divinos, todas as virtudes divinas e humanas do Senhor para vir para dentro de nós, né? Amor fraterno, Senhor Jesus, ser benignos, ser bondosos, tudo isso é fruto do Espírito. Ou seja, se o Espírito está invadindo a nossa alma, vai acontecer isso, nós vamos dar esse fruto, nós vamos expressar essa luz do Senhor, amém? Senhor Jesus, é isso, amados. Espero que o Senhor tenha falado com todos nós, através da sua palavra, nós tenhamos esse viver de vigilância, buscando ser prudentes. Não é o estágio, mas é o estado de ser vigilante e o estado de estar prudente, não nécios, mas prudentes, não insensatos, mas com sensatez, amém? Senhor Jesus, amém? Ó Pai, são 8h15, podemos abrir uns minutinhos para compartilhar, quem quiser? Vamos pedir um hino, tem hino para cantar ainda? Tem hino? Amém, amém. Então vamos louvar o Senhor mais uma vez, amém? Depois a gente encerra com... Amém, olha o hino. Qual o hino? Projeto o hino aí? Amém, vamos todo mundo proclamar, amém? Hino 490, amém? Senhor Jesus, amém? Põe a primeira estrofe, pode ser? Não? Olha lá. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos proclamar isso? Que nós temos olhos nas lâmpadas. Mas nós queremos que nosso espírito queime, para que as nossas vasilhas sejam enchidas, amém? Senhor Jesus, temos óleo nas lâmpadas hoje, nosso espírito queimando está, aleluia. Nos volta, Senhor, ao Espírito, nele faz-nos todo o tempo estar, aleluia.